Meus irmãos, que bênção poder dividir da palavra de Deus nesta manhã. Eu gosto muito de pregar em séries, você sabe disso, né? E sempre no mês de dezembro nós desenvolvemos uma série específica e pensando no nascimento de Jesus, pensando na realidade desse momento que atravessamos juntos, e nós vamos iniciar nesta manhã uma série de mensagens. Eu quero convidar você a acompanhar conosco cada mensagem. Serão mensagens que acontecerão nos domingos pela manhã e à noite, nos próximos 3 domingos, hoje, dia 13 e dia 20, com o tema Jesus Cristo é o motivo. Você sabe que o Natal tem sido um tempo em que as pessoas divergem de seu foco quando pensa na celebração, né? Durante esses dias que eu fiquei em casa e de molho mesmo de cama, eu descobri que tem um canal de televisão, que eu não vou fazer propaganda de canal nenhum, mas tem um canal aí de televisão que passa filme de Natal 24 horas durante o mês de dezembro. São várias semanas que passam filmes de Natal 24 horas por dia. E eu passei uns dias lá vendo um monte de filme de Natal. E todos eles ignoram a pessoa de Jesus. Todos os filmes de Natal simplesmente ignoram a pessoa de Jesus. E vendo esses filmes, eu me lembrei da história de um grupo de mães que se reúnem, 5 mulheres amigas, muito bem vestidas, e se reúnem para almoçar num restaurante, e uma senhora conhecida delas as viu, se aproximou da mesa e perguntou: almoçando juntas, que legal, o que aconteceu de tão importante? Tem alguma coisa para comemorar? Então uma das mulheres disse assim: estamos aqui reunidas comemorando o aniversário do nosso bebê. Hoje o meu filhinho está completando 2 anos de idade. E a mulher perguntou: e onde é que ele está? Não, eu deixei com a minha sogra, para poder ele não atrapalhar o nosso almoço, a nossa conversa. Eu deixei ele em casa com a minha sogra, e ela está cuidando dele, para que a gente pudesse se divertir um pouco nessa tarde. É dessa maneira que muita gente celebra o Natal. Jesus tem ficado de fora. Apesar do Natal ser a celebração da pessoa de Jesus, do nascimento de Jesus, mas o fato é que Jesus tem ficado de fora de muita celebração. Por isso, o tema da série que nós vamos desenvolver a partir de hoje é esse: Jesus Cristo é o motivo. Ele precisa ser o motivo da nossa celebração, Ele precisa ser o motivo do nosso louvor, Ele precisa ser o motivo da nossa adoração, Ele precisa ser o motivo da nossa vida. Por isso, nesta primeira mensagem, eu quero compartilhar com vocês do seguinte tema: Jesus é o motivo da minha rendição. E o texto que eu vou ler com os irmãos é um texto natalino. Mateus capítulo 2, verso de número 11, diz assim: e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Lógico que sempre que lembramos do Natal, nós lembramos desse momento especial quando os reis magos foram a Jesus para ofertar-lhe, e diz a palavra de Deus que eles trouxeram suas dádivas, ouro, incenso e mirra.
Jesus, ou Jesus Cristo, é o motivo. Esse é o tema desta série, é o tema da nossa reflexão nesta manhã, e é possível que nesse período de preparação para o Natal, você esteja já se planejando para fazer as compras. O comércio já começa a se movimentar, a gente passa em frente às lojas e a gente vê ornamentações de Natal por todos os lados, algumas casas já começam a se enfeitar. Esse período é um período muito significativo, as pessoas, elas se dão a solidariedade, é muito importante sermos solidários nesse momento para suprir necessidades das pessoas. É um momento de fazer muitas contas, não é? Tem gente que faz compras para depois fazer contas, mas é preciso fazer contas para depois fazer compras, porque senão a gente pode comprar sem fazer conta e depois ficar enrolado, né? Eu lembro da história de um marido que chega para a esposa e diz assim: querida, o que você quer ganhar nesse Natal? E ela disse: um radinho bem pequenininho. E ele, espantado, disse: como assim? Um radinho? Você quer apenas um radinho? É, um radinho bem pequenininho, só que em volta dele tem que ter um carro, né? O radinho é bem pequenininho, mas em volta do radinho eu queria um carrinho assim e tal. Aí ele descobriu que os desejos de Natal dela estavam bem diferentes daquilo que ele estava fazendo as contas, né? As contas dele era diferente, né? Mas o verdadeiro sentido do Natal foi expresso através de um menino cujo pai havia falecido. O menino foi questionado pelo professor na escola nessa época do Natal, e o professor perguntou para ele: o que você mais gostaria de ganhar no Natal? E o garoto tirou da sua mochila um quadro, e nesse quadro tinha a fotografia do seu pai. E com aquele quadro, com a fotografia do seu pai, ele disse o seguinte: ah, professor, eu gostaria muito que o meu pai saísse daquele quadro. Eu gostaria muito que o meu pai saísse daquela moldura e estivesse aqui comigo outra vez. É mais ou menos isso que acontece com o nascimento de Jesus. Deus sai da moldura da eternidade, Ele sai da moldura inatingível para entrar em nosso mundo, para tornar-se um de nós, pisar em nosso chão, sentir as nossas misérias. Jesus vem ao mundo e a encarnação do Verbo, Jesus tornar-se homem, é para todos nós um momento singular da história, mas para todos nós o reconhecimento do quanto Ele se importa comigo e com você. Os homens do Oriente, conhecidos popularmente como Reis Magos, eles são uma ilustração profética daquilo que Jesus haveria de ser no mundo, e essa ilustração profética acontece através dos presentes que eles trouxeram a Jesus. Esse fato histórico estava predito lá no Salmo de número 72, quando a palavra de Deus diz assim: paguem-lhe tributo os reis de Tarsis, e das ilhas os reis de Sabá e de Seba ofereçam-lhe dons. Todos os reis se prostrem diante a ele, ou perante a ele. Todas as nações o sirvam.
porque Ele livra ao necessitado quando clama, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Na verdade, quando os reis magos trouxeram a Jesus os seus presentes, eles estavam cumprindo uma profecia. E Jesus entra na história para cumprir a profecia, trazendo socorro à vida daquelas pessoas, a nós, os miseráveis deste mundo. Quando os sábios do Oriente seguiram a estrela e encontraram a casa em que Jesus havia estado com os seus pais, a Bíblia diz que eles o adoraram. A pergunta que eu gostaria que você respondesse em seu coração nesse momento da mensagem é: quais são os nossos presentes que queremos apresentar a Jesus neste Natal? Ou na nossa vida? Quais são os presentes? Os magos trouxeram a Jesus 3 presentes, e esses 3 presentes descrevem quem Jesus é e o que Ele fez. E hoje também nos convém oferecer a Jesus, o Rei dos Reis, os nossos presentes. Então, nesta primeira mensagem da série, eu quero concentrar a nossa atenção no primeiro dos presentes apresentados no texto. O texto diz que os magos ofereceram-lhe dádivas. Então, o primeiro presente que o texto descreve é o ouro. Hoje devemos dar para Jesus o nosso ouro. O texto diz assim: e entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O ouro é um metal nobre, um dos mais nobres da natureza. Possui um alto valor devido à sua beleza e devido à sua utilidade. É um presente digno da realeza. Mateus, mais do que os outros evangelistas, almeja apresentar ao povo judeu a realeza de Jesus, filho legítimo da casa de Davi. Ele é intitulado pelos reis magos como o Rei dos Judeus. No verso de número 12 do capítulo 12 de Mateus, a Bíblia diz que eles, procurando a Jesus, diz o texto assim: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A primeira parte do verso: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Então, os magos já intitularam Jesus como Rei dos Judeus. Ainda que ele não fosse reconhecido publicamente como Rei dos Judeus, ainda que não fosse reconhecido nem pelos judeus como Rei dos Judeus, ainda que o seu nascimento, nesse primeiro momento da história, era uma incógnita, ele já é reconhecido pelos magos do Oriente como aquele que é o Rei dos Judeus. Por isso ofereceram a ele ouro. Ouro é símbolo de realeza, é coisa de reis. Você vê em qualquer filme, em qualquer gravura, que onde existe a presença de um rei, lá está o ouro. O ouro está presente na coroa dos reis, no manto bordado com fios de ouro. O ouro está incrustado no trono do rei. O ouro está presente no cetro do rei. Tudo que envolve a realeza, o ouro sempre está presente. O primeiro presente então dado a Jesus foi ouro, porque caracteriza aquilo que Jesus é desde a eternidade, Rei dos Reis. Jesus é o Rei da Glória. Reconhecer a Jesus como o Rei da Glória significa oferecer a Jesus o nosso ouro. Colossenses capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer
Quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Os magos presentearam a Jesus com ouro, porque eles sabiam quem era Jesus. Isso significa que, sendo rei, ele governa, ele comanda, ele exerce soberania, ele tem poder, ele tem controle, ele tem posse de tudo que está no seu reino. Ele é rei sobre tudo o que foi decretado, estabelecido, criado, e todas as coisas são sustentadas por Jesus. Em Hebreus capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz assim: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Nós temos uma visão pequena, ainda acanhada, mas a palavra de Deus nos diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Capítulo 4 do livro de Daniel, no verso de número 3, a Bíblia diz assim: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso de número 36, ele nos diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O Senhor, a quem nós adoramos, a quem você adora, diz a palavra de Deus, reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas, inclusive sobre todos os nossos problemas, sobre todas as áreas da nossa vida. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Adorar a Jesus significa reconhecer que Ele reina sobre todas as coisas. No Salmo de número 24, versos de 7 a 10, a palavra de Deus nos faz lembrar estas verdades, quando a Bíblia diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Temos a liberdade de poder estar em comunhão com o Rei da Glória. Queridos, eu fico impressionado porque nós podemos ter uma liberdade maior do que a rainha Esther. Mesmo sendo rainha, esposa do rei Assuero, ela não podia entrar na presença do rei se não fosse chamada, se não fosse convidada. Pois nós podemos entrar na presença do Rei dos Reis, como esposa do Senhor, igreja amada de Jesus, todos os dias, em todos os momentos, desde que queiramos entrar na sua presença, desde que queiramos estar na sua presença, podemos pedir e não precisamos que Ele nos chame, porque Ele já tem aberto todas as portas e todas as oportunidades para que, como igreja e filhos do Senhor, estejamos na presença do Senhor. Entre na sala do trono, peça ao Rei, e Ele há de conceder aquilo que deseja o seu coração. Dar seu ouro é muito mais que oferecer dízimos e ofertas nos ambientes de culto.
Talvez no primeiro momento, quando eu falei que nós precisamos dar o nosso ouro, você já estava pensando, e o pastor vai falar sobre dízimo, vai falar sobre oferta, que a gente precisa dar dinheiro. Não, 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 não. É muito mais do que isso. Dar o nosso ouro para Deus é muito mais do que entregar mensalmente os nossos dízimos e ofertas. Dar o nosso ouro para Deus é reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, é reconhecer que Ele reina sobre tudo e sobre todos, que Ele tem controle absoluto de tudo que existe na minha vida. O meu ser lhe pertence. É, acima de tudo, deixar que Ele reine de maneira soberana em todos os ambientes da minha vida. Isso significa dar o nosso ouro a Jesus. Os magos presentearam a Jesus com ouro, porque eles reconheciam quem era Jesus. Sabe, queridos, nós não podemos coroar a Jesus como rei, porque Ele já é rei, independente se você reconhece ou não. Nós não podemos transformá-lo em Senhor de tudo, porque Ele já é o Senhor de tudo. Se você reconhece ou não, isso não muda quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Rei de todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz que o Pai recebeu de volta a glória e o coroou. O Senhor é Senhor de todas as coisas, deu-lhe o poder da divindade. E eu gostaria de ler alguns textos da palavra de Deus para você, para afirmar esta verdade. Colossenses 1,19 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 2, 9 e 10 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 1,16 diz: porque neles foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então você pode parar de imaginar aquela humilde e meiga ideia do Nazareno à porta do seu coração, esperando que você o torne o Senhor da sua vida. Lembre-se, Ele não é mais o homem rejeitado, Ele não é mais o homem de dores, Ele é o Rei da glória. Ele já levantou do túmulo absoluto, ressurreto, ascendeu ao trono eterno, apropriou-se de todo poder e domínio. Segundo as suas próprias palavras, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Neste exato momento, Jesus está reinando sobre todos os poderes e sobre todos os reinos do universo. Diz a palavra de Deus que o último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus já aniquilou a morte através da sua ressurreição, pondo-a como estrada dos seus pés. Cristo não está preso a um combate corpo a corpo contra Satanás, como muita gente está pensando. A guerra já acabou, Satanás já foi derrotado, e Cristo, diz a palavra de Deus, já o lançou a uma vergonhosa desgraça. O calcanhar de Cristo já feriu a cabeça da serpente. Colossenses capítulo 2, verso 15, Paulo diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus estava levando a sua vitória ao ponto mais alto. Não há pessoas neste mundo que estão analisando a ideia de permitir se Cristo pode ou não exercer
o poder e a soberania. Querido, se você está nesse rol, sai dele. Ele é. Tem gente que até chega a pensar na possibilidade ou não de permitir que Jesus seja ou não Senhor da sua vida. Jesus é Senhor, é Senhor. Tem algumas pessoas que chegam a dizer assim: Jesus, se o Senhor fizer tudo certinho, até posso deixar que o Senhor entre no meu coração. Se me der felicidade, se curar minha mãe, se me curar da Covid, se o Senhor me responder com tantas orações, se o Senhor fizer tudo certinho, se o Senhor me mostrar 1 ou 2 sinais, se o Senhor me fizer um determinado milagre, o Senhor poderá acabar sendo coroado como Rei da minha vida. Que desperdício, querido, que desperdício. É uma cegueira ridícula quem pensa assim. Ele está lá sentado no seu trono de glória, tendo em suas mãos todo o poder e toda a autoridade, com todas as hostes celestiais adorando junto aos seus pés. Os 24 anciãos dobrados sobre as suas faces diante dele. Todos os poderes da divindade lhe foram concedidos. Todos os principados e potestades dos céus e na terra curvam-se diante do seu poder, da sua grandeza e da sua majestade. E do lado de cá, um bando de cristãos frios, fracos, cegos, carnais, mornos, pecadores, achando que podem decidir se Ele vai ou não ser o Senhor de suas vidas, se vão ou não permitir que Ele reine. Chega a ser ridículo. Isaías capítulo 40, versos 15, 16 e 17, a Bíblia diz: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que sai do balde, e como um grão de pó das balanças. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante Ele como nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Pense nas grandes potências do mundo. Pense na China com todo o seu exército e todo o seu poder econômico construído nesse momento de caos mundial. A Bíblia diz que a China não é nada diante do poder de Jesus. Pense na grandeza da influência dos Estados Unidos, com toda a sua cultura, com toda a sua sabedoria, com todos os seus exércitos, com todo o seu poder econômico. A Bíblia diz que não é absolutamente nada comparado ao poder de Jesus. É como um pingo que cai de um balde, é como o pó miúdo da balança. Quem são esses líderes mundiais que fazem as nações tremer? São nada, são como grão de pó, como nada, perante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Daniel 4,35 diz: todos os moradores da terra são por Ele reputados como nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Sabe o que é que nós devemos fazer? Nós devemos simplesmente repetir aquilo que diz na oração modelo: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Essa deve ser a nossa sincera oração. E quando nós falamos, venha a nós o vosso reino,
e quando em sinceridade de alma permitimos que Ele reine, a gente pega um monte de coisas que estão na periferia da nossa vida e que muitas das vezes estão nos levando a tomar decisões, e a gente coloca isso de lado para que Ele reine absolutamente. Contudo, parece que há muitas pessoas que ainda têm um véu sobre os seus olhos, que lhes impede de contemplar a grandeza da glória do reino de Jesus, que lhes impede de reconhecer a grandeza da glória do reino de Jesus. Você se lembra de um momento quando Moisés desce do monte e o seu rosto resplandecia pela intensidade da comunhão que ele desfrutou com o Senhor sobre o Sinai. E agora as pessoas não podiam olhar direto para o rosto de Moisés, porque o seu rosto resplandecia a glória do Senhor, e Moisés precisou usar um véu. E a palavra de Deus nos diz que, com o passar do tempo, aquele véu, aquele brilho foi perdendo a sua intensidade, E até que chegou um momento quando já não mais havia necessidade de Moisés usar o véu, mas ele continuava usando o véu. O apóstolo Paulo, referindo-se a esse momento, na sua segunda carta aos Coríntios, falando sobre essa experiência de Moisés, no capítulo de número 3, a partir do verso 13, ele diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aquilo que era para ser transitório e que foi removido pelo Evangelho de Jesus, continua sendo uma forma de obscurecer a glória do Senhor na vida de muita gente. E no verso de número 18, o apóstolo Paulo termina essa narrativa dizendo o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, ou como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser transformados dia a dia, para reconhecer a grandeza da glória do Senhor. Quando os magos deram a Jesus o ouro, eles estavam reconhecendo a grandeza da expressão, da glória de Jesus, que estava chegando ao mundo. Por isso, esse primeiro presente é tão significativo. Esse primeiro presente, ele tem um valor tão grande na nossa compreensão de quem é Jesus para nós. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a reconhecê-lo como Senhor. Não é torná-lo Senhor, porque Ele já é Senhor de todas as coisas,
mas é permitir que Ele seja e Ele exerça esse senhorio na sua vida, na sua história. Jesus é Senhor. Jesus é o motivo da minha rendição, porque quando olho para Jesus, não resta alternativa senão fazer como fizeram os magos, prostrar-me diante dele, reconhecendo que Ele é o Senhor. Que Deus abençoe sua vida nesta manhã, meu irmão, minha irmã. E como os magos, não apenas no Natal, mas em todos os dias da nossa vida, possamos reconhecer o senhorio de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta bênção. Eu quero convidar o pastor Fabiano para nos conduzir ao Senhor nesse momento de oração. E nesse momento em que oramos ao Senhor, vamos reconhecer em oração que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos falar com Deus? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és soberano, Tu és Senhor dos senhores. Não há ninguém como Tu, exaltado, sempre glorificado. Ó Deus, a Tua santidade vai além, ó Deus, do que podemos pensar, imaginar, porque Tu és santo, santo, santo. Tu és Rei absoluto, é Senhor da história, Senhor absoluto, do passado, do presente, do futuro. Toda a história está nas Tuas mãos. Tu és Deus que não perde o controle, nunca perderá o controle. E nós queremos, ó Deus, reconhecer a nossa necessidade do Senhor. Ó Deus, que esse seja um tempo de conversão, ó Deus, ao Senhor, o Teu povo ao Senhor, a Tua soberania, o Teu senhorio, de nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que Tu és Rei, reconhecer a Tua palavra como soberana na nossa vida, num tempo, ó Deus, de tanta inversão de valores. Queremos, ó Deus, declarar que a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A palavra é palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor. E queremos, ó Deus, que ela faça cada vez mais a diferença na nossa vida. Uma transformação de mente, de atitude. Ó Deus, por isso te pedimos, desperta o Teu povo. Desperta-nos, ó Deus, para fazer a diferença nesse tempo. Para fazer a diferença, seja em casa, seja na vida de outras pessoas. Ó Deus, usa a nossa vida como canais do Teu Evangelho, das boas novas, de esperança, de mudança. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E desperte-nos, ó Deus, desperta o Teu povo através do Teu Santo Espírito, através da volta à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, nós vamos dar sequência, não é, a estas reflexões a partir desse texto da Palavra de Deus. Todas as manhãs nós vamos compartilhar desse texto de Mateus 2:11. Então, hoje eu falei sobre o ouro. No próximo domingo vou falar sobre o incenso e no último domingo vou falar sobre a mirra, o que significam esses presentes. Então, a cada domingo de manhã nós vamos estar tratando de um desses presentes e na celebração da noite nós vamos também focar Jesus Cristo, é o motivo, mas com um teor mais evangelístico. Então,
eu quero que você convide a sua família, reúna a sua família. Hoje à noite, às 19 horas, vamos celebrar ao Senhor. A gente tomou a decisão de não ter culto presencial nesse domingo, para preservar a sua família, para preservar a sua saúde, mas é muito importante que vocês estejam conectados e mobilizando outras pessoas para que juntos possamos celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Às 19 horas nós estaremos aqui nesse canal e eu quero convidar você para me ajudar na mobilização da igreja e de amigos, para que muitas pessoas possam reconhecer que Jesus é o único motivo, Jesus Cristo precisa ser o único motivo da nossa celebração. Deus abençoe sua tarde, sua comunhão familiar, que Deus conduza a sua vida com amor e graça.